Nas mãos de Maria, diariamente às 6 da manhã e aos sábados e domingos também às 6 da tarde. A oração do Santo Terço, aqui. Rádio América. 11h58. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação, dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. E não é que já estamos na última quarta-feira do mês, aquela que antecede a primeira sexta-feira? Olá, Aninha, como vamos? Olá, doutora, boa tarde. Hoje nós começamos bem, né? Falando boa tarde, né? Tem dia a gente fica bom dia, boa tarde. Boa tarde. Estamos sim na última quarta-feira que antecede a última quarta-feira do mês, né? A quarta-feira que antecede a sexta e também a primeira sexta e o primeiro sábado do mês, que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E a gente tem que deixar isso muito claro, porque eu lembro que, não sei se foi o mês passado ou o mês retrasado, que a última quarta-feira do mês, na verdade, era a primeira quarta-feira do mês seguinte. Tem que frisar que é a última quarta-feira a que antecede a primeira sexta-feira. Isso. Bom, Aninha, você já sabe que eu já fiz a minha quarta-feira da Boa Morte, já trouxe minhas coisinhas aqui, né? É verdade. Então, vamos motivar o pessoal aí. Olha, quarta-feira da Boa Morte, se para você não é o melhor dia na quarta, então se organize aí durante essa semana para você viver aí o seu retiro da Boa Morte, que é uma preparação, uma organização do armário, da agenda, da gaveta também, do nosso guarda-roupa, do telefone, daquilo que a gente tem e que, porventura, se nós fôssemos encontrar com o Senhor, nós não gostaríamos que as pessoas encontrassem nas nossas coisas. Então, é preciso hoje, eu e você, fazermos aí a nossa revisão. E também naquilo que diz respeito da nossa organização com relação à reeducação alimentar. O que você tem na despensa que se a doutora Gisela fosse no seu velório, ela não ia achar bonito? Ai, adorei, Aninha. Então, já pensou, a doutora? Ai, a Aninha comia isso, já pensou? Não. Então, vai lá na sua despensa, dá uma organizada na sua geladeira, vamos verificar a questão de validade, tudo direitinho para a gente conseguir aí, aos poucos, cada dia um dia, um passo de cada vez, mas é preciso dar um passo de cada vez. Bom, talvez nós estejamos diante de um ouvinte que diga, mas o que elas estão conversando que eu não estou entendendo? Verdade. Então, é o seguinte, a comunidade Canção Nova, ela tem uma prática, e eu, como uma pessoa muito próxima da comunidade, eu costumo dizer que o meu tempo é da comunidade, né? Eu tenho todas as minhas tarefas, as minhas coisas pessoais, mas eu dou aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo para a comunidade em vários segmentos. E eu aprendo muita coisa porque eu me abasteço espiritualmente aqui, na comunidade Canção Nova. Por isso que o Dr. Roque e eu, quando decidimos ter alguma coisa lá no Vale do Paraíba, a gente acabou escolhendo a cidade de Cruzeiro, que fica por uma estrada a 9 quilômetros de Cachoeira e por outra a 12. Mas por quê? Porque a gente, sim, a cada 15 dias é nossa meta ir para lá. Para quê? Para nos abastecermos, estar diante
ali daquele ambiente eucarístico, né? E participar dos acampamentos. É ali que a gente se renova, né? E aí, já faz um bom tempo, graças a Deus, que eu tenho acompanhado a comunidade Canção Nova, e eu descobri esse tal desse Retiro da Boa Morte, a quarta-feira da Boa Morte. A princípio, eu lembro que quando eu escutei aquilo, eu falei, que é isso? Como assim? Aninha, faz um resuminho aí para o nosso ouvinte que não está sabendo ainda do que se trata e por que procuramos todas as quartas-feiras, as últimas quartas-feiras que antecedem a primeira sexta-feira do mês, fazer essa proposta. Bom, então vamos lá. Esses dias até uma pessoa me perguntou, falou assim, nossa, eu já vi retiro para casais, retiro para noivo, mas nunca vi retiro para morrer. Mas não é um retiro para morrer, viu? Então, essa inspiração que veio do coração do pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele, quando veio dos salesianos, ele trouxe essa prática para nós, como seus filhos, né? Que nós pudéssemos aí ter tudo em ordem, do lado de dentro, né? Daquilo que fala do nosso interior, mas também tudo em ordem daquilo que fala do exterior. Então, é um dia, na quarta-feira, onde eu e você, nós somos convidados a fazer uma experiência aí. Todos os meses, quer dizer, todos os meses, como diria o padre Jonas Abib. Então, é limpar o coração diante de Deus, daqueles que convivem conosco, daqueles que estão ao nosso redor, relembrar situações e pessoas que nos ofenderam ou que eu ofendi, jogar fora as mágoas, os ressentimentos, perdoar, dar perdão, fazer gestos concretos de amor. Então, é uma busca, né? É uma listar também aquilo que nós precisamos fazer da faxina do coração, né? Fazer uma listinha aí, uma revisão, uma listinha dos pecadinhos, buscar um sacerdote e se confessar. Então, vamos dizer que isso seria a faxina do coração. Agora, como seria a faxina daquilo que diz respeito ao seu armário, sua gaveta, sua mesa de trabalho, seus arquivos no computador, as suas conversas no WhatsApp, até mesmo os vídeos, né? A gente recebe tanto vídeo, música, voz, não sei o quê. Como que seria esse retiro? Como seria essa sua organização? Retirar o excesso. Então, fazer uma arrumação total. O que não presta, a gente joga fora. Todas as coisas que nós guardamos e nós não estamos usando, elas realmente nos pertencem? Será que não teria uma outra pessoa que faria uso mais e melhor daquilo que eu estou retendo no meu armário, no meu guarda-roupa, no meu arquivo, enfim? Então, é essa disposição também de deixar para trás tudo o que não convém. Um filho de Deus, solidário, que busca viver a caridade, viver com o necessário e nada mais. Então, é um retiro que vai nos direcionando para isso. E o nome fala Retiro da Boa Morte, por quê? Se você morresse hoje, você gostaria que as pessoas encontrassem todas as coisas como elas estão? No seu armário, no seu guarda-roupa, no seu computador, na sua mesa de trabalho, nos seus DVDs, tudo que você tem hoje no coração. Se você morresse hoje, você podia estar diante de Deus tranquilo e calmo, com tudo aquilo que você traz hoje no seu coração, com relação às pessoas que você convive, com relação às pessoas da sua família. Então é esse organizar. O Retiro da Boa Morte, ele é um chamado e um segredo à santidade. E você sabe, Aninha, que eu vi muito do quanto essa prática pode nos ajudar também na reeducação alimentar. Verdade. Porque, por exemplo, você agora está falando assim, que nós temos que aprender a viver com o essencial e não com o supérfluo. Sim, e evitar os excessos. Sim. O que está acontecendo com a obesidade hoje? Será que não é um excesso de comida? Sim. Será que... Porque assim, o mundo está muito sedutor, em todos os sentidos. Verdade. Na alimentação também. Então, de repente, você tem tudo à disposição, tudo tão fácil, tão prático. Eu tudo posso, mas será que me convém? Não é à toa que eu dei esse nome para o meu primeiro livro. E nós sabemos que São Paulo coloca isso de uma maneira muito concreta. Sim. Então, isso é um chamado também para você fazer uma revisão
dos seus hábitos. A gente fez no mês passado o convite à dispensa, né? Foi mesmo. Então, você conseguiu? Né? Que agora vem aquele checklist, né? E aí, você conseguiu realmente ir lá para sua dispensa e fazer uma separação daquilo que eu não deveria ter, mas tenho? Aí, lógico, tem pessoas que por uma questão financeira não vão jogar fora, né? Sim. E também não podem dar para outra pessoa. Então, acabam consumindo. Tudo bem, mas e o que eu vou colocar de novo na minha dispensa? Será que é aquilo que realmente me convém? Será que é aquele ideal para o meu corpo se suprir de nutrientes? Ou é aquela... Porque a gente tem muito aquele aspecto de dizer que nós temos o alimento que pode ser caloria limpa ou caloria poluída, né? A caloria limpa é aquela que te leva nutrientes, fitoquímicos, realmente te leva a ter saúde porque você come um alimento saudável. Sim. Agora, se você vai comer um alimento altamente processado, cheio de corante, de conservante, aditivo alimentar, ele é poluído. Então, o que acontece? Você, além de não colocar no seu corpo o alimento do bem, que ia combater o que eventualmente você, às vezes, estando na rua, precisa até se expor a ele, você não come e ainda você coloca aquele que vai poluir o seu organismo. Ocupando a vaga do saudável, Ocupando a vaga do saudável. Essa foi ótima. Exatamente. Então, eu vejo realmente nessa quarta-feira, nesse exercício dessas quartas-feiras, um momento de reflexão que a gente pode estar fazendo aqui em duas mãos, porque melhor do que a Ana Paula aqui como missionária, como vivendo essa realidade na comunidade. Há quantos anos, Aninha? Graças a Deus, esse ano eu completei 15 anos de comunidade. Gente, ela é uma debutante. Olha, e para os curiosos, eu entrei na comunidade, eu não tinha nenhum ano, tá? Estou com 15 anos de idade. Gente, a gente vai tirar uma foto e postar, as duas aqui, né? pensou? A gente tem fotos nossas, né? Temos. Então, mas precisamos postar uma nova, Verdade. né? Então, gente, a Ana que vive isso, e ela pode nos dar pistas e nos ajudar, porque não adianta, nós não somos só físico, só psiquismo e só espírito. Nós somos três coisas juntas, e as três, para funcionarem bem, as três têm que estar em sintonia, em equilíbrio. Então, para você ter uma boa escuta de Deus, indiscutivelmente você precisa ter um corpo que não esteja barulhento por dentro. Como assim barulhento por dentro? A gente às vezes se contamina com determinados corantes que são excitatórios cerebrais. Então, você está prostrada, não tem vontade de nada. Levantar a mão para fazer a unha cansa. Eu já tive uma paciente que chegou assim falando: mesmo, doutor? ai, doutora, levantar a mão para fazer a unha me cansa. Meu Deus. De tão exausta essa, eu achei que foi assim, a definição mais Pobrezinha. incrível de quem está realmente cansada. Então, de repente, você está numa situação de uma gastura como disse outro dia o Ricardo Sá, falou gastura, eu achei ótima essa expressão. Sabe, você tá assim, se consumindo, desgaste, consumindo todas né? as suas energias. Para quê? Para faxinar coisas erradas que estão entrando no seu organismo e que estão fazendo o quê? Só prejudicando. Então, energia que é bom a gente não tem. Pensamentos bons também não temos, porque quando a mente está acelerada, para variar, só pensa bobagem, né? E aqui a gente tem que lembrar que no Retiro da Boa Morte, eu não sei como é que é a colocação sobre a vigilância nos pensamentos, Sim, Aninha, como que é? É preciso, porque o Retiro da Boa Morte, ele faz você organizar o seu interior. Então, quando fala daquilo que é o interior dos pecados, de buscar um sacerdote, de fazer um exame de consciência, de buscar uma pessoa que às vezes te chateou, que fez alguma coisa, ou você fez alguma coisa com essa pessoa que não foi uma atitude legal. Então isso já vai refreando as nossas atitudes. Mas antes de olha, esse mês, um exemplo, esse mês eu falei mal de tal pessoa.
Aí eu falei, não, mas no Retiro da Boa Morte eu preciso ir me confessar. Então eu me confesso. Mas eu preciso também ir lá e pedir perdão para a pessoa. Eu falei assim, olha, desculpa, eu acabei falando e me deixando levar, enfim. No próximo mês, ou até o próximo mês, eu tenho aí um percurso para caminhar. Então, toda vez quando acontecer aquela situação, ou aquele calcanhar de Aquiles, né, aquela fofoquinha, e aí eu falei assim, não, então, mês passado eu me confessei. Eu já fui pedir perdão. Eu vou pedir perdão de novo? Então, eu já começo refreando as atitudes, mas também os pensamentos. Olha, se fez, se não fez, cada um, né, Deus cuida de todos. E aí, não, eu não prefiro comentar sobre esse assunto. Só que não é só o não comentar. Aí é aquele progresso que a gente falou. Cada passo, um passo, mas ele precisa ser dado. Então não falou. Mas às vezes a cabeça fica pensando caraminhola. Aí você vai e, né, mais um passo da ascese. Não participar dessas rodinhas de fofoca, não dizer, claro, dando testemunho de um filho de Deus, mas também de buscar doutrinar, refrear os seus pensamentos com relação àquilo. Exato. Então, de educando o seu físico a ter uma postura cristã. E aí eu vejo também, Aninha, como é importante o nosso confessor. Sim. E principalmente eu acho que nesse momento é bom ter o mesmo confessor. Sim. Tem uma hora que você fala, ai meu Deus, eu vou confessar de né? novo. Ai. Bom, mas uma coisa é certa, eu lembro que uma vez o meu filho encontrou com o marido de uma amiga minha da faculdade numa balada com uma outra pessoa. Sim. E veio me contar. Eu fiquei muito mal, porque eu fiquei me colocando no lugar dessa minha amiga. Será que eu não gostaria que me contassem? Mas é correto contar? Bom, eu fiquei num dilema e olha, gente, quando vocês tiverem dúvida de uma atitude, não tenham dúvidas, vão procurar um sacerdote. Verdade, aquilo que o Papa falou agora na última visita dele. A igreja, ela quer ser companheira nos momentos difíceis e nos momentos não difíceis. Então a igreja, ela sempre tem uma palavra, uma direção para você. Agora, claro, buscando aí no sacerdote perto de você ou perto da sua casa, da sua paróquia, aquele que você se simpatiza também, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero ter um diretor espiritual, mas não me simpatizo com esse sacerdote. Tudo bem, ele não é o último e nem o único do mundo. Vamos procurar um outro, né? Coloque em oração que Deus põe um maravilhoso para você. E aí foi muito interessante porque em seguida nós tivemos porque no grupo de oração que eu me converti, que vocês conhecem toda essa história, se não conhece, por favor, o livro A Filha da Fé, né, que agora também já está saindo em audiobook, né? O que acontece? Eu frequentava um grupo todas as terças-feiras que, com a graça de Deus, nós tínhamos a presença constante de um sacerdote. Olha que bem. Para ajudar a confessar, para fazer uma pregação, enfim, era assim. E nesse dia, justamente, eu com a minha cabeça a mil, porque era terça-feira, isso tinha acontecido no final de semana. E eu, assim, comigo mesma, vivendo um conflito, um dilema, né? Um dilema. E aí eu peguei e, o padre, aí fui conversar com ele, né? Falei, padre, olha a situação. E contei. Ele só me falou uma frase que eu entendi tudo. Ele olhou pra mim e falou assim, você viu? Eu falei, não, foi o meu filho que viu. Então, Gisela, você não viu. Então, gente, isso me fez, assim, abrir a mente e várias vezes eu escuto esse tipo de comentário. Você viu outro dia, né? Nós estávamos fazendo o programa das larvas no feijão. É a tal história. Fica aquela bola de neve que vai rolando, vai tomando uma dimensão. Exato. Né? E as pessoas, na boa fé, achando que aquilo que estão ouvindo é a realidade, vão passando para frente, sem perceber, às vezes, o mal que pode estar causando. Então, quando me acontece uma situação, qualquer uma que seja, outro dia eu estava numa reunião. Uma reunião de trabalho. Olha e assim. alguém veio falar e levantar uma situação para falar de um produtor, não me lembro, foi alguma coisa assim de alguém que eu conhecia, que eu sabia que era uma pessoa de boa fé, Sim. que trabalha, era da empresa dela, alguma coisa assim. E aí saiu falando, eu perguntei assim, quem te falou isso?
Ah, me contaram. Aí eu contei essa história. Eu falei, olha, meu filho chegou com essa história assim assado e o padre me disse, você viu? E aí eu entendi que a gente só pode realmente tomar alguma atitude ou fazer alguma coisa se você viu com seus próprios olhos. Então, gente, isso já ajuda, mas a isso eliminar e organizar as coisas dentro da gente. Mas isso é fruto do quê? É fruto de uma busca de santidade. Então, essa quarta-feira da Boa Morte, que nós estamos propondo aqui no programa Mais Saúde, lembrando que saúde não é só física, ela é um complemento. Porque, olha só, daí você se mete numa fofoca, aí você começa a ficar ansioso. Aí fica em maus lençóis, depois perde a amizade. Exato. Não, fora olha que situação. O conflito interior que você fica, consciência pesada, aí já começa a ficar se sentindo mal. Para se sentir mal, começa a comer para compensar alguma coisa. Quer dizer, reflete no físico também. Verdade. E no espiritual nem se fala, né, Aninha? Verdade. Bom, doutor, então nós precisamos aí progredir. Cada mês, um mês, né? E, claro, você tem aí a oportunidade, né, dos próximos 12 meses de ter 12 passos diferentes. Então, no primeiro, a doutora nos orientou aí com relação aos armários, né, a despensa. E como a igreja sempre nos orienta, eu acho isso tão bonito. Todo ano tem quaresma, né? A Paixão de Cristo. Mas no Brasil, graças a Deus, nós temos a campanha da fraternidade, muito que eu acho tão bonita. E cada ano ela fala de um tema, para que a gente possa aí observar com zelo e com esmero. Então, tem ano que a campanha da fraternidade fala da família, fala dos encarcerados. Teve também uma das que eu mais gostei de verdade, que falava sobre a água, que é fonte de vida. E hoje nós aqui em São Paulo, passando aí esse aperto, né, com a água. Mas também, e é bonito que é uma iniciativa da Igreja do Brasil, a campanha da fraternidade. Mas a igreja no mundo também vive essas motivações anuais, né? Como o ano paulino, que foi o ano que o Papa Bento XVI ele proclamou aí, em especial o ano jubilar dedicado a São Paulo, o apóstolo, né, para celebrar os 2000 anos do seu nascimento. Também o ano sacerdotal, onde nós celebramos 150 anos depois da morte de Santo Curadarcy, né, que marcou presença no seu aniversário, gente, né, doutora? Mas eu sou muito chique. Gente, Deus me mima muito, como fala o diácono Nelsinho Corrêa. Gente, a estola dele esteve em casa. Dom Dominique trouxe de presente para a celebração da missa. Foi lindo, né, Aninha? Foi lindo. Então, esse Curadarcy, né, esse santo, ele é um modelo de ministério sacerdotal no mundo. Então, nós precisamos também rezar aí para que nós tenhamos sacerdotes segundo o coração de Deus, mas também segundo Curadarcy. E nós tivemos também um ano catequético, que foi um ano aí dedicado a toda aquilo que diz do plano catequético da igreja. E o que eu acho bonito é que na reeducação alimentar a gente também tem, né, doutora? Exatamente. Nós tivemos aí o ano do suco de couve. Exatamente. Tivemos também o da biomassa de banana verde. Exatamente. E da geleia do pé de galinha, né? Super famosa. Um abraço, pessoal de Cuiabá, que faz acontecer aí a geleia do pé de galinha. No Brasil inteiro, em Portugal. Né? Realmente, a geleia do pé de galinha ficou internacional. Então, é verdade, cada ano a gente tem um propósito de colocar mais uma novidade saudável. Não é que você vai... Exato, não é que você vai parar de fazer o suco de couve e para fazer a biomassa. Não. E depois para fazer a geleia. Não, tem que incrementar tudo. Incorporar na Exatamente. vida, né? O que eu acho legal é que quando eu comecei a trabalhar com a doutora como produtora do Mais Saúde, aqui na rádio, eu falei, bom, então eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu fui observar minha alimentação, tava uma tragédia. Não tem outra palavra, não. Tava uma tragédia. E assim, não come a hora que dá, come na frente do computador, come o que tem pela frente. Se não tem, também não procura. Tava bem difícil. Então, no primeiro ano, para mim, foi um ano de
observar os meus horários, a quantidade das coisas, porque eu era assim, passava 2, 3, 5 horas sem comer, mas também quando ia comer, comia tudo que devia ter comido, mais um pouco, e mais para ficar mais 5 horas sem comer. Isso não estava certo. Então, foi um ano que eu comecei a observar a questão da alimentação, quantidade e horário. Então, isso para mim foi muito importante. Eu lembro que no segundo ano eu comecei, eu até ganhei um pedômetro da doutora, e aí eu comecei a contabilizar meus passos. Falei, gente, será que eu sou sedentária? Não, vamos ver. E aí comecei, eu falei, não, mas eu caminho, eu vou trabalhar, caminhando eu volto, não sei o quê. E no segundo ano foi a prática esportiva. Eu comecei a fazer musculação, e aí eu falei assim, de ampliar esse lance do físico, esse cuidado do físico. E claro, o da alimentação, eu não tinha percebido que eu fiz esse progresso em um ano. Porque como a doutora falava todo dia, então eu comecei a me observar todo dia na alimentação. Mas não foi uma coisa intencional, mas eu vi que ali era a mão do próprio Deus, sabe? Querendo cuidar de mim através da alimentação. No outro ano eu falei, não, eu preciso observar. Será que eu sou sedentária mesmo? Será que eu não faço nada? Porque a vida missionária tem algumas exigências, né? Eu falei, não, mas eu caminho todo dia, vou pra missa andando, eu vou trabalhar andando, eu consigo fazer. Legal. E aí eu fui vendo que eu não era aquela sedentária que eu achava, mas que eu podia melhorar. Então, no próximo ano, eu comecei a fazer as atividades físicas, dando aquela coisa assim, não, vamos ampliar. Eu consigo caminhar? Beleza. Eu vou à missa andando, vou pra rádio andando, trabalho andando, não sei o quê. Ótimo. Mas eu consigo melhorar? Consigo. E aí, em 6 meses, eu fiz musculação. Eu só tive que parar porque eu cresci muito, né? Eu tenho uma facilidade pra ganhar massa. Mas é um trajeto que você vai fazendo. Só que você precisa começar. Não adianta você falar assim, eu também quero fazer o retiro da Boa Morte, eu também quero, mas não toma uma iniciativa. Exato. Mês passado nós falamos de olhar a dispensa. Você olhou? Exato. Esse mês nós vamos trazer uma outra proposta. Qual é a disposição do seu coração para se organizar aí, diante dos seus afazeres, da sua agenda, família, atividade, espiritualidade, tudo que você faz? Qual é a disposição de tempo que você tem para colocar em prática? Pois é, então, olha, bastante coisa para pensar. O programa hoje está denso, né? Mas são programas assim que nos fazem querer melhorar. Verdade. E quando a gente vê que o outro fez, ainda mais o outro, como a Ana está se colocando aqui de exemplo, gente, missionário tem muita limitação de tanta coisa, porque viver da providência, Verdade. Eu assisto o que é viver da providência, gente. Então não é fácil. Então realmente conseguir o que você consegue olha, se a Ana conseguiu, qualquer um consegue. Mas vem cá, a gente tá indo pro intervalo, vamos né? pro intervalo. E já a gente volta com a segunda parte desse programa que eu gosto tanto quando chega às quartas-feiras, né? A última quarta-feira que antecede a primeira sexta-feira do mês, para a gente fazer essa proposta do Retiro da Boa Morte. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Dom Bosco nos ensina, a vida nos foi dada para o outro. E a gente não se dá mais a ninguém. A gente tem medo de se entregar, de entregar o nosso olhar ao olhar do outro. Se a gente não se coloca a serviço das pessoas, fazendo coisas para ela, quanto é que eu e você, como cristãos, a gente vai ser capaz então de fazer da nossa vida um serviço e chegarmos ao ponto de imitarmos tanto nosso Senhor, ao ponto de dar a nossa vida, de dar o nosso rosto, de dar o nosso serviço, de dar o nosso olhar e dizer: estou aqui ao seu dispor, me toma para você. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Fique ligado na América. Encontre vida, música, oração e formação. Nós precisamos ter atitude, uma atitude de louvor. Estamos conectados a você. Acesse america.cançãonova.com ou o aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Em qualquer lugar do mundo, você está ligado conosco. Rádio América evangeliza os 4 cantos. Rádio América, uma canção nova em sua vida.
A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. 25 de outubro. Católicos de todo o Brasil em um único lugar. Estádio do Morumbi. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Minha casa é só minha e cabem todos que eu amo. Minha vida tá feliz e bem melhor a cada ano. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Minha casa é tudo que eu sonhei em ter. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para, e o governo federal vai fazer ainda mais pelo futuro dos brasileiros. Só aqui em São Paulo já foram mais de 419 mil moradias entregues. É o governo federal e a Caixa trabalhando juntos para o Brasil avançar. Minha Casa Minha Vida, mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. Você acompanha o Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta-feira, na programação da América. Comece o dia refletindo sobre a Palavra de Deus e receba as direções sobre o projeto Dai-me Almas. Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. América. 12h29. A missão principal da igreja é evangelizar, levar a boa nova a todos. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Os religiosos são testemunhas concretas da beleza e da bondade do cristianismo e do evangelho. São chamados a seguir o Senhor de modo integral. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Escutai a minha voz, segui sempre o caminho que eu vos indicar. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Retornando o programa Mais Saúde, que hoje tá assim, tem muita gente que tá coçando a cabeça. Tá. E que tá falando assim, ai, o programa hoje tá danado, né? É, porque nós estamos convidando você a dar um passo a mais para a sua santidade num todo, porque nós não somos assim uma coisa dentro da igreja, uma coisa dentro da sociedade. Senão a gente seria literalmente esquizofrênico, né? Essa dualidade é que realmente faz mal. Nós temos que ser um só, mas será que todos os aspectos da minha vida, o meu físico, o meu psiquismo, as minhas emoções e a minha parte de espiritualidade, será que elas estão equilibradas, estão todas no mesmo patamar? Ou de repente, eu sou aquela pessoa também que só vou para a igreja rezar e não olho aquilo que eu como, não me preocupo com aquilo que eu vou deixar na casa para os filhos, para a família, quando na verdade Jesus diz que a nossa primeira vocação quando casadas é o matrimônio. Então, gente, nós temos que ter observar esses detalhes, né? Essa prudência. Então, é a tal história, não adianta ser exagerada de um lado e ser relapsa de outro. A gente tem que ter equilíbrio, né? Não adianta também a gente ficar com as duas partes boas e colocar a cara na televisão e assistir aquelas novelas impossíveis. Verdade. Porque, gente, tem um artigo que eu gosto sempre de... Porque eu não posso falar de religião no consultório, principalmente com pessoas... Porque o bom de tratar o pessoal conhecido, assim, que nos procura, que é da Canção Nova, que me assistiu no Padre Fábio, ou que acompanha pelos livros, que já me conhece, é ótimo, que já sabe de tudo, já sabe o que eu vou pedir, ou qual é a proposta, e lógico, tá lá pra gente ajudar ainda mais.
Mas, por exemplo, quando chega um alto executivo, por exemplo, que muitas vezes eu peço para colocar qual a religião no cadastro, principalmente porque quando é muçulmano tem o Ramadã. Então a gente precisa entender os momentos de jejum, o judeu, que tem a comida kasher, enfim, é bem interessante essa parte, porque o católico é interessante, né, Aninha? Tem o católico praticante e o não praticante, né? Eu acho isso tão estranho. Não é? Porque o judeu, ele é todo judeu, ele não tem um judeu praticante. Quem é judeu, Sim. né? O muçulmano é muçulmano. Então não tem esse modelo praticante. Opção A e B, né? Opção A e B. Exatamente. Não tem. Então, eu coloco lá a religião. E às vezes eu pego uns profissionais assim, dizendo, não tenho. Aí eu fico quieta, não vou tocar no assunto, mas eu preciso levantar algumas questões. Então, o que eu faço? Depois que eu terminei de fazer a anamnese, que eu perguntei todos os sinais e sintomas, depois que eu vi toda a alimentação daquela pessoa, as situações em que ela vive, reuniões, viagens, etc. Então, eu comento o seguinte, eu falo, bom, aqui eu já vi como é que está a sua alimentação na parte física. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que está alimentando o seu psiquismo? A sua mente. Aí a pessoa já começa a me olhar assim, como quem diz, não estou entendendo, né? Não é nutricionista, né? Tipo aí assim. eu mostro um slide que eu peguei de uma palestra do Dr. Rock que eu achei interessantíssima, que mostra o seguinte, numa universidade americana, eles dividiram uma sala de 50 alunos, 60 alunos, em duas. E mandaram cada 30, mais ou menos, alunos irem para uma sala diferente e assistirem um filme. Ninguém sabia que filme era. Mas antes de entrar no cinema, para a sessão do filme, eles mediram uma imunoglobulina que a gente tem na saliva. Por isso que eu falo que mastigar é importante, porque o primeiro anticorpo está na boca. Mastigar 30 vezes, 33 para lembrar de Jesus. Mastiga, passeia com aquele alimento na boca, porque é para produzir saliva. Essa saliva vai higienizar esse alimento. E tem um monte de coisa bacana nessa saliva, que depois, quando entrar no corpo, vocês nem imaginam tanta coisa bonita que ela faz. Mas existe então essa possibilidade de você pegar esse anticorpo, essa imunoglobulina e mensurar, você mede. Então eles fizeram assim, eles pegaram as duas turmas e mediram cada pessoa quanto que tinha dessa imunoglobulina, desse anticorpo na saliva. Aí cada um foi assistir um filme. Uma sala assistiu um filme sobre Madre Teresa de Calcutá. Ah, que lindo. Um filme que fala de amor, de altruísmo, né? Que te remete, assim, a coisas boas, de doação. Né? De esperança. Exato, lembrando bem o Papa, né? A gente toda hora fala do Papa, né? É verdade. Papa Francisco, que teve aquela frase maravilhosa, se você não vive para servir, você não serve para viver. É forte, mas é perfeita, né? Ele é uma coisa, né? Bom, então assistiram e adivinha que filme a outra sala assistiu? Não sei. Da Segunda Guerra Mundial. Um filme que falava dos campos de concentração, daquela matança, aquele extermínio, etc. Que triste. 2 horas de filme. Saíram os alunos, mediram novamente a imunoglobulina, o anticorpo da língua. Adivinha? Os que tinham assistido Madre Teresa de Calcutá tinham aumentado a imunidade. E os que tinham assistido o filme do Hitler tinham baixado a imunidade. Olha só. Então, gente, o bem-estar da sua mente repercute no seu organismo. Verdade. Então eu mostro esse tipo de slide, porque eu falo, gente, cuidado com o que a gente assiste, cuidado com as revistas que a gente coloca dentro de casa. Imagina, o pessoal tem um hábito de às vezes estar assistindo televisão na hora do jantar que só tem tragédia, né? Por isso que eu assisto, sim,
a TV Canção Nova na hora do jornal, porque é um jornal que conta tudo que está acontecendo na hora certa, na medida certa, tá? Verdade. Não fica enaltecendo o que há de pior no mundo, né? Verdade. Então, gente, nós temos que tomar esse cuidado, porque isso repercute. Então, a gente tem que olhar o ser humano por todas essas dimensões. Então, nós começamos o mês passado falando da dispensa, que era para tirar as coisas da dispensa. E aí fica a questão que eu gostaria muito que durante os próximos programas, porque hoje nós estamos colocando o assunto, né? Você me dissesse, bom, e aí? Eu tirei o que não era bom, mas eu coloquei o que era bom? E eu estou comendo o que é bom. O que é bom. E lembrando que dispensa não é só a dispensa lá do armário. Sim. Entende? É a geladeira. Entendeu? E aquela história, nós não estamos passando guerra, ninguém precisa estocar comida. Comida, é verdade. Quanto mais vezes você puder ir ao mercado, ao sacolão, à feira, melhor. Tem gente que não tem condição, então vamos ver o que é o ideal e o que é o real. Sim. Então, muito bem, o seu real é ir uma vez por semana à feira, ótimo, mas e aquela pessoa que não tem tempo e que faz assim, aí vou no mercado uma vez por mês, Aninha. Compro tudo congelado. E encho a dispensa e o freezer. E tenho comida o mês inteiro. Isso é comida? A pergunta... Isso é comida? Essa comida que pode durar 2 anos e não estraga? Como assim? Não verdade. A gente não para pensar. Então, de repente, na sua reeducação, falando da dispensa, falando da geladeira, será que não seria ir, em vez de uma vez por mês ao mercado fazer esse tipo de compra, você fosse 2 vezes no mês fazer feira e 2 vezes... Você vai, de repente, ao supermercado, né? Ou coloca... Porque, gente, o que nasce grande é monstro. Então, atitudes começam pequenas e com boa vontade. E um pouquinho de cada atitude, todos os dias, a gente consegue ir adotando novas práticas. Então, a primeira delas, vamos comprar comida de verdade. Na despensa só vai caber um tipo de alimento. Aquele que só tem um ingrediente. Sabe qual? O arroz... Feijão. O feijão, o sal, o óleo, né? A farinha de mandioca, porque a farinha de mandioca só tem mandioca. Esses são os únicos alimentos que nós vamos ter na nossa despensa. E outra coisa, um ingrediente só. Tá disposta? Esse mês vamos, tiramos no mês passado aquilo que não deveria, ou pelo menos consumimos para não jogar fora por conta do desperdício. Mas agora nós precisamos colocar outras coisas no lugar. Então, qual é a proposta? Geladeira, legumes, verduras e frutas, né? Lembrando uma água geladinha. Coisa boa. Por favor. Mas para quem faz locução, não. Não. Mas olha, muito... Sabe o que é muito gostoso? Eu não sei que você falou da água geladinha. Você pode fazer uns gelinhos e colocar uma folhinha de hortelã. Ai, que delícia. Você pode flavorizar esse gelo e chupar gelo. Quando a gente é criança, a gente adora chupar gelo, né? Verdade. E ficar croque-croque, né, na boca. Exato. E você sabe que esse negócio de chupar gelo é interessante porque tem pessoas que têm problemas em relação à ingestão de líquido por causa de determinadas doenças. É mesmo, doutora? Horrível. Você já pensou você ter sede e não poder beber água? Nossa. Então, o chupar gelo ajuda muito. Eu já ouvi dizer mesmo que as pessoas alérgicas à água, tipo assim... Não é bem alérgica. Mas, tipo assim, não consegue tomar a água. Eu falei, meu Deus. Isso aí é complicado e eu tô tratando desse assunto no livro novo. Mas, por exemplo, pessoas com insuficiência cardíaca, exato, alguns outros problemas de saúde, não podem tomar muita água. Elas têm uma restrição de X ml por dia. É uma coisa assim complicada. Então, gente, quem pode tomar água e não toma, eu quero bater, né? Então, essas pessoas, chupar gelo é ótimo. Tá? Fica refrescante, você não consome tanto líquido, né? Então fica a dica, né? A gente vai fazer a hashtag ali, né? Fica a dica, né? Mas então, este mês é o que colocar na despensa, exatamente isso. E o que colocar na geladeira. Legumes, verduras,
Frutas eu gosto fora da despensa, fora da geladeira, eu porque também. eu gosto que ela amadureça naturalmente. Então, quando eu compro, se eu só posso ir uma vez por semana, eu compro aquela banana já madura e compro um pouco de vez, né? Exatamente, uma para pegar o restante da semana e ir pro fim de semana. Que banana é muito versátil. Você põe no freezer, você faz sorvete. Você pica que nem hoje eu piquei. Eu gosto muito de comida doce com salgada, né? Mas, por exemplo, tem muita gente que come, eu adoro também, o mingau de aveia, de farelo de aveia. Então, você pode também picar uma bananinha, jogar uma canela. Ai, que delícia. Uma delícia, né? Então, você vai se propondo a essas mudanças. Então, primeira coisa, compre o que é da estação. O que é da estação é mais barato e melhor, porque como é da época, tem os nutrientes, as vitaminas, os minerais para você nesse momento. Deus é sábio, ele faz as coisas certas. Por isso que eu fico muito brava quando aqui no Brasil, cheio de fruta fresca, vem o povo comprar fruta seca. Gente, dá, né? fruta seca para aqueles países que tá nevando, não tem por onde você conseguir uma frutinha fresquinha. Tem que fazer fruta seca. E lá é frio e seco. Aqui é quente e úmido. Então, não tem absolutamente nada a ver. Então, primeira coisa, compre o que é de época, o que é sazonal e, preferencialmente, o que é produzido perto de você. Sim. Você vai estar favorecendo o agricultor local. E aí eu quero fazer um convite para vocês entrarem no programa que eu fiz, Mais Saúde da TV, com a doutora Valéria Pascoal, que nós falamos sobre a agricultura sustentada pela comunidade. Sim. Né? Que tem inclusive o site. Então, gente, vamos privilegiar o agricultor local, o seu vizinho, aquele alimento que não precisa passar horas e horas na estrada para chegar até você, o alimento que não é retirado do pé super verde e vai, coitadinho, ter que amadurecer ao longo do caminho, né? a força, né? Então isso é super importante. Então esse mês nós começamos na despensa. Nós vamos então fazer a faxina da despensa e nisso eu quero também pedir para vocês evitarem o máximo possível de temperos prontos. Quando você lê o que tem dentro de um tempero, o que tem de nome estranho... É tão esquisito que a gente não consegue nem decifrar o que é. Exatamente. Se você for também lá no site do Mais Saúde e procura por o tempero do macarrão instantâneo, eu falo não só do tempero e faço um resuminho do programa anterior, onde eu empilhei 30 pacotinhos Meu Deus do céu. de macarrão instantâneo, que é tão... A realidade de tanta gente, né, Aninha? Infelizmente. Eu pego carrinhos com 30 já, porque é pro mês. É pro mês. Aí vai uma vez só, né? É, uma vez no só. No supermercado. Não, é uma vez só. Eu só vou uma vez por mês e estoco minha e prateleira. Só compra o que não devia, né? O que não devia, porque não estraga, Ana, porque é mais prático. Agora, isso também é mais prático para você ficar doente. Aí não gasta tempo em cozinhar, em ir numa feira, num sacolão. Aí depois vai ficar perdendo tempo cuidando da doença, porque não gastou tempo cuidando da saúde. Investiu, né? Vai ter que perder tempo cuidando da doença, né? E gastando dinheiro, né? Bastante. Porque aí é complicado, né? E dependendo do tipo da situação que você tá, você acaba assim, realmente é médico particular, porque eu não consigo horário no convênio, porque eu não consigo SUS e tudo absurdo, mais. Né? É um absurdo, infelizmente, é uma realidade, funciona para algumas coisas, mas para outras a gente fica assim realmente lamentando, mas isso é a área do Dr. Rock. Verdade. Não vou entrar. Todos os sábados, meio-dia e meia, 1h30, estamos lá. Estamos lá, ele fala bastante dessa realidade. Mas então, e não tenha dúvida que a nutrição ela é determinante para você escolher o seu caminho de saúde ou não. Gente, tem um ditado que eu não sei de quem é, mas eu ouvi e gostei demais. Deus perdoa sempre. Verdade. O homem às vezes. Às vezes. A natureza jamais. Então, gente, não vamos brincar. Não vamos brincar porque depois vem ali a taxa
E como a gente costuma dizer, o salário do pecado é a morte. É a morte, infelizmente, é a realidade. E nós somos templo do Espírito Santo. Verdade. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca no corpo. Verdade. Sabe? E não é fácil, né, Aninha? Porque não é. a gente vê, a É uma gente luta. lida com tantos sacerdotes também, Sim. né? Que também se esforçam para melhorar, dar alimentação, uma sese Sim. espiritual. E como é difícil. Verdade. Esses dias até nós tivemos um programa falando das dificuldades, né? O que cada um encontra como dificuldade. Talvez hoje a sua maior dificuldade seja em fazer a experiência da reeducação alimentar no prato, mas talvez de você reeducar aí a sua mente, aquilo que a doutora falou, assistindo um filme de Madre Teresa ou assistindo um filme que traz tanta violência. Hoje, qual será a sua dificuldade? Mas você não pode parar nela, você precisa progredir. Então, como a doutora falou, Deus perdoa sempre. Então, nesse mês, tira o que é ruim do coração, tira o que é ruim da alma. Deus perdoa sempre. Procure um sacerdote, vá se confessar, mas se confessar com um firme propósito de não voltar a cometer aquele mesmo pecado, como nós dissemos hoje no programa, a fofoquinha, né? Então, assuma aí um bom hábito, uma boa atitude, uma ação benéfica a partir disso. Como o exemplo de hoje, fofoca, então Monsenhor Jonas Abib, ele traz também aí um antídoto. Nós na comunidade vivemos essa graça. Pensar bem de todos, falar bem de todos e querer bem a todos. A fofoca é sua fraqueza? Busque força nessa frase. Pensar bem de todos. Independente. O grupinho tá reunido, todo mundo tá falando, já pelos olhares você já percebeu e você teria muito que contribuir ali naquela conversa. Não contribua. Não contribua. Pensar bem de todos, falar bem de todos e querer bem a todos. Então, essa busca, a doutora hoje já deu aí pra gente a dica, né? Tira o que é ruim, confissão. Coloca o que é bom. Uma atitude, um hábito saudável, até mesmo nos pensamentos, até mesmo naquilo que diz respeito à sua interioridade, à sua vida espiritual, ao seu interior. E claro, muitos serão beneficiados, especialmente você, exclusivamente você. Então, tirar o que é ruim, um passo. Mas o próximo é colocar o que é bom. Porque não adianta tirar o que é ruim e ficar aquele oco, né, doutora? Aquele buraco negro. Não, precisa colocar o que é bom. Então, qual é a atitude ou o pensamento ou a ascese do esforço que você vai precisar fazer para alcançar o que é bom, partindo daquilo que você deu a faxina, limpou, organizou, tá tudo um brinco. Ótimo. E agora vamos colocar o que é bom. Exatamente. E você sabe que, falando, eu estava me recordando muito da minha madrinha, né, de batismo, a Marici Trussardi, que tem toda a história lá no livro A Filha da Fé. É uma mulher sábia, meu Deus do céu. Ela teve 10 filhos. Olha que lindo. Ela tem, né? Porque os 10 filhos estão aí maravilhosos, mas a família dela hoje, com netos e bisnetos, estão em 63 pessoas. Olha que lindo. E todos os anos ela tira uma foto com todo mundo vestido de branco, assim, pro Réveillon. É muito bonito. Olha só. Mas ela é uma mulher, assim, muito, muito sábia. Foi por causa dela que eu me converti numa situação muito linda. Mas serei eternamente grata. Ela disse que eu sou a 11ª filha dela, né? Na verdade, espiritual. E aí, ela tem um ditado que eu amo, que é: tudo que nos acontece nos favorece, se a gente não se aborrece, ainda agradece. Amo. Mas a gente acaba vivendo isso de verdade quando você começa a perceber que é por aí mesmo. Deus, o que acontece, tem um bem maior atrás. Fica tranquila. E ela tem um ditado muito grande sobre esse processo todo de fofoca, essas coisas que ela sempre disse assim: vai edificar? Então falar, se não calar. Olha só. É uma mulher muito sábia. É mesmo. Sua mãe espiritual, minha mãe doutora? Espiritual, uma fofa. Ai, não vejo a hora de um dia, mas é muito complicado, né? Mas eu não vejo. Acho que um dia ainda a gente vai conseguir ou trazê-la aqui, ou levar o Mais Saúde da TV na casa dela, porque ela já tá, assim, com uma idade que ela não se assim,
não passeia, não sai com tanta facilidade, é uma senhora, mas é de uma alma de criança, Verdade. É uma coisa muito fofa. Aninha, como é que estamos de tempo para a gente Estamos, saber? graças a Deus, já chegando no final, né, do nosso programa hoje, falando do Retiro da Boa Morte e convidando você aí fazer essa analogia, né, do seu crescimento espiritual com aquilo que é o seu desenvolvimento e o seu crescimento humano. E procurar aí dar passos firmes e concretos em direção do céu. E sabe de uma coisa? Eu gosto muito também de uma frase, essa frase é minha, aquilo que a gente não contabiliza, a gente não consegue melhorar. Que tal fazer uma cadernetinha? Verdade. E aí você escreve os seus propósitos, o que você conseguiu no mês que vem, daí você vai olhando o seu progresso, para você ver como é bacana, você vai melhorando em todos os sentidos. Verdade. Anotar faz bem. Bom, queridos e queridas, eu espero que vocês tenham gostado, eu adoro quando a gente faz esse programa. E eu espero que ele contribua ainda mais para você ter mais saúde. Obrigada, Aninha. Eu que agradeço. Esperamos vocês no próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde.